Bom, o que me motivou foi relacionado à fotografia, porque eu sou fotógrafa e eu amo fotografia. Então, quando eu tive aula com esse professor no primeiro semestre, ele falou que o projeto dele tinha a ver com fotografia, se alguém quisesse fazer iniciação científica, já acendeu uma luzinha, assim. Mas você já tinha essa vontade antes? Tipo, você Nunca. conhecia alguma coisa disso? Não. Eu também achava que, como você, que iniciação científica fosse mais para exatas, mais para quem fosse na área de pesquisa, mais para quem fosse ser cientista e tal. Mas a minha mãe, ela me influenciou muito porque ela é do meio acadêmico. Então ela sempre falou, iniciação científica, nunca consegui fazer. Só que eu pensava, não. Aí quando esse professor falou que tinha a ver com fotografia, eu falei, nossa, pode ser que eu goste. E aí eu falei com ele e a gente conversou, achou um tema, porque eu não sabia como que funcionava a iniciação científica, eu nunca tinha pensado em fazer, então eu simplesmente fui indo, sabe? Tipo, tá dando pra fazer? Vamos fazendo, tá dando pra fazer? Vamos fazendo. E aí foi construindo. E agora quando eu paro pra olhar tudo que eu já fiz, nossa, foi muita coisa. Ele te encontrou, Sim, né? E eu fui aprendendo, tipo, muita coisa fora da vida acadêmica mesmo. Por exemplo, sobre questões feministas, eu não tinha noção de nada, sobre o quanto que a sociedade impõe padrões pra gente. Eu também não tinha noção. E isso, assim, é pra vida, né? Não é pra jornalismo, ou pra publicidade, ou pra engenharia, é pra sociedade. Pra gente... E você tinha comentado comigo antes, né, quando a gente teve aquele primeiro contato, que por causa da pesquisa, né, você até aprendeu mais sobre você mesmo, né? Sim, e como sim. foi isso, assim? Então, é o que eu tinha falado, que eu não tinha muita noção de feminismo, de padrões do corpo, de nada disso, sabe? E aí, tipo, com as pesquisas eu fui aprendendo da onde veio isso e como que isso está implantado na gente, como sendo verdade, que na verdade não, é uma construção social e que pra gente é assim, mas pra outras pessoas podem não ser. E o quanto, por exemplo, mulheres obesas, que é o caso da minha pesquisa, e que eu estou pesquisando no momento, são sobre mulheres obesas. Depois eu vou pesquisar sobre idosas também, em alguns fotógrafos. Como elas acabam sendo excluídas da sociedade, coisas que a gente nem percebe, porque a gente não passa por isso, mas que acontece com tantas pessoas. Por exemplo, tem um exemplo da Fernanda Magalhães, que é uma fotógrafa, que inclusive semana que vem eu vou apresentar um pouco desse meu trabalho para um evento que vai ter na PUC. E, então, a Fernanda Magalhães, ela pega depoimentos de mulheres obesas e como elas sofrem dificuldade para viver em sociedade. E aí fala da catraca do ônibus, que é uma coisa que a gente, tipo, nunca pensou. E aí essas mulheres falam que não conseguem andar de ônibus porque elas não passam na catraca. E aí a gente fica, meu Deus, e a gente nunca pensou nisso, sabe? Tarcísio foi o grande inspirador de Isabela para que ela entrasse no mundo da iniciação científica. Essa coisa de inspirar nas aulas, né? Isso. Eu acho que é um grande desafio dos professores, assim, né? Acho que é por isso que a gente dá aula, na verdade. Né? Você tem que acreditar naquilo que você está fazendo e tal, e achar que no final do processo alguma coisa sua ficou naquilo que você acredita como melhor, assim, né? E, enfim, no caso das minhas aulas, são mais disciplinas teóricas humanas, né? É mais uma questão de inspiração, de abrir horizontes e tal. Você dá aula... Eu dou aula de teoria da comunicação, de sociologia da comunicação, de pesquisa, dou aula no mestrado, né? E a intenção não é necessariamente convencê-los de que é bacana. Para os alunos de iniciação, eu acho que aqueles que passam é uma espécie de transição, assim, porque eles saem muito diferentes, assim, e tomam muito gosto por isso, né, no geral. E já então começa a fazer opção legal. E como é a sua relação assim, com ela entre orientador e aluna? É uma relação, vamos dizer, a princípio técnica, a gente não se conhece e tal, mas ela vai se construindo, né? A gente fica muito tempo junto, né? Um ano, a cada 15 dias a gente se vê e tal, e essa coisa de construir um trabalho com alguém é muito bacana, né?
é um texto, a gente vai se mediando por um texto, mas também por objeto, então o objeto dela é muito bacana, essa coisa. Aí cada coisa que ela pesquisa, descobre, ela traz pra e você. é isso, e pra gente que é orientador, a gente gosta, ela acaba gostando do tema também, você vai se envolvendo com o tema, né? Então, naturalmente, isso vai criando uma certa aproximação, mas eu acho que nos aproxima mesmo é a construção do texto, assim. E aí eu vou conhecendo um pouco melhor o jeito que ela escreve e tal, e ela vai entendendo como eu penso. Acho que é bacana, assim. E é uma relação também de, para quem faz a iniciação, você tem uma coisa muito de uma proximidade de um ano, um feedback constante com relação àquele tipo de texto que você trabalha e tal, né? Vai e volta, corrige e tal. Acho que para o aluno isso é um grande ganho, assim, sabe? Traz Fora as essa experiência, apresentações, né?